Agora eu deixei, né, queridos, como eu citei, o último exemplo, que esse é o mais forte, o mais escandaloso, e vocês vão ver por quê. Imagina que você sabe que uma determinada comida foi sacrificada a ídolos, foi sacrificada num terreno de macumba, um frango, foi usado num trabalho de macumba. E aquela pessoa te vende o frango, você comeria, depois ficar sabendo, olha, esse frango aí foi utilizado num terreno de macumba, fizeram um trabalho com esse frango, você comeria? Não comeria, né? Marcos, capítulo 7, verso 18. Você não comeria esse frango utilizado no terreiro de macumba para um trabalho. Eu vou ler de novo. Marcos 7, verso 18. De novo, cada um tem a liberdade de crer no que quer, mas eu sigo Jesus. Marcos 7, 18. Será que vocês também não conseguem entender? Porque é difícil entender isso, queridos. Perguntou-lhe Jesus, não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Mas para não ficar apenas nesse verso de Jesus, que vamos ler um texto longo falando exatamente sobre isso, comida sacrificada aos ídolos. 1 Coríntios, capítulo 10. Por favor, queridos. Veja, queridos, como nós cremos no que eles fazem, né? Eu não creio. Eu não dou poder a esse povo, não. 1 Coríntios 10, verso 23. Só para... 1 Coríntios 10, 23, só para explicar aqui o que a Valdeci comentou. A Bíblia diz para não comermos, não. A Bíblia diz para não participarmos da mesa dos demônios. Não podemos ir num templo e ficar lá adorando. Isso não. Agora ele vai explicar essa questão de comer. 1 Coríntios 10, verso 23. Vamos ler com atenção. Tudo é permitido. Ele vai dizer de novo o que diz no capítulo 6, que eu citei. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E aqui vem. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Um segundinho aqui, querido, só para explicar aqui por que ele está dizendo que você pode comer tudo do mercado. Porque aqui ele está falando da cidade, está escrevendo uma carta para os coríntios. A cidade de Corinto havia templos que, hoje as pessoas vão lá, tem um matadouro, né? Mata-se o animal e a carne chega no supermercado e você compra. Antigamente, matar um animal tinha uma simbolização espiritual, é uma vida que está sendo ceifada. Então, os animais, geralmente, eram mortos em templos, como uma homenagem aos deuses, sacrifícios aos deuses. Existia, claro, os animais que eram abatidos normalmente. Mas, geralmente, principalmente pelos judeus, né? Mas, normalmente, nas sociedades pagãs, os animais eram mortos em templos. E aí a carne vinha, descia e estava ali sendo vendida no mercado. Carnes que eram oferecidas aos deuses, utilizados em rituais os mais macabros possíveis, havia ali no mercado essa carne e a carne de um judeu que sacrificou normalmente, sem Deus envolvido. E aí virou uma confusão na cabeça dos crentes, dos cristãos aqui de Corinto. Como que eu vou comer carne? Que eu não sei a procedência, não sei a origem, qual é que foi utilizado num ritual macabro, demoníaco, baixou o espírito e tal, qual que eu vou comer? Complicou, né? E é por isso que ele diz aqui, no verso 10, 25, comam de tudo que se vende no mercado, não fique com essa preocupação. Agora ele fala, sem fazer perguntas, não faça perguntas. Olha, mas isso aqui veio de onde? Não faça perguntas, por causa da consciência. E ele explica por quê. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. É do Senhor. A carne, o frango, o animal, é de Deus, queridos, não deu o diabo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Verso 27. Se algum descrente, um ímpio, um pagão, uma pessoa com uma religião totalmente diferente, o convidar para uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Não pergunte. Não pergunte. Por quê? Porque se você souber, você vai ficar com medo. Verso 28, se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, olha só, alguém disse para você, esse frango foi oferecido num ritual da macumba, foi oferecido em sacrifício. Não coma. Agora, por que você não vai comer? Por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. A sua consciência já vai ficar preocupada. Isso é da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo, olha o que ele explica, se participo da refeição com ações de graça, porque sou condenado pelo qual dou graças a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus.
Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então, o que ele está dizendo aqui? Se alguém te diz, isso aqui é da macumba, e você está comendo na casa de alguém. Pegou um exemplo particular. Você está na casa de alguém, alguém ri para você e fala, isso foi oferecido numa macumba. Foi oferecido a algum deus pagão. Porque o que ele diz? Não coma por causa de quê? Por causa dessa pessoa, que vai estar achando que está te afetando, vai achar que está te fazendo algum mal, e por causa da sua consciência. E ele começa a explicar por quê. Porque tudo isso vai afetar pessoas. Se as pessoas verem você comendo, vão ficar escandalizadas, etc. Mas não tem nada a ver com se aquilo tem poder ou não. Por isso que ele fala, não pergunte. Se você não perguntar, coma. Agora, se alguém te disser, e aquela pessoa, você está na casa dela, se você comer, pode afetar a consciência dela e a sua. Mas vamos ver um trecho que o apóstolo Paulo explica mais detalhadamente isso. Volte 2 páginas aí, capítulo 8 de 1 Coríntios. Veja que era um tema importante para as pessoas de Corinto. No verso 4. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Só existe um Deus, queridos. O resto é tudo criatura, é tudo fraco. O diabo, demônio, é tudo criatura. Só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus. A menos que alguma pessoa creia, mas para mim só há um único Deus. O Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Veja que ele está insistindo. De Deus que vem todas as coisas, é de Jesus Cristo que vieram todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, por que ele está falando lá no capítulo 10? Por causa da sua consciência. Porque a consciência deles é fraca. Fica contaminada, a pessoa fica com medo, fica achando que agora tem demônio na casa dele, na vida dele. A consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Porque é uma comida, é indiferente. Não te torna mais aceitável diante de Deus. Verso 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para quem? Para os fracos. É quem realmente enxerga nisso que está cheio de demônio, que vai te afetar, que vai te... Enfim, tudo isso. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Que conhecimento? Que tudo vem de Deus. Que isso não te torna mais aceitável ou não te torna melhor ou pior. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, porque isso é pecado, prejudicar a fé do outro, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então, queridos, deixando bem claro, se você for na casa de alguém e essa pessoa tem essa consciência fraca, de que se você comer, vai estar fazendo parte dos ídolos, o ritual vai te afetar, não coma. Se tem esse seu irmãozinho que vai ficar afetado. Da mesma forma, se você for beber um vinho na frente de um ex-alcoólatra, não beba, pelo amor de Deus. Porque você vai perturbar a vida dele. Agora, se você está tranquilo, que você está em casa, coma sem nenhuma preocupação, coma sem fazer perguntas, porque isso não te torna mais aceitável ou não te faz melhor ou pior. Por quê? E ele diz, olha o capítulo 8, verso 4. Em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que existe só um Deus. Não significa nada. Mas, e os deuses e os demônios? São tudo criaturas. Não coloque diabo, demônio, quem quer que seja, em pé de igualdade, ou um pouquinho inferior a Deus. São criaturas, estão lá embaixo, queridos. Você está com Deus. 1 João capítulo 5 diz, quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Ele não encosta um dedo em você, queridos. Não faz isso em você, ó. Ele não faz. Porque quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Não toca. A Bíblia diz que onde a luz entra, as trevas têm que sair. 1 Timóteo 4, não precisa abrir. 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo diz, tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Receba com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. É santificado. Se vê aquele frango da macumba, você não tem nenhum irmão com a consciência fraca perto de você, você pega aquilo,
agradeça a Deus, ore e é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Quem é que tem poder aqui, queridos? É o nosso Deus ou esses rituaizinhos frouxos, fracos, que são de criaturas? Você ora e acabou. Deus nos chama, queridos, para sermos luz nesse mundo. Ele disse aos discípulos, vocês vão expulsar demônios. Ore, expulse e acaba com isso. Os seres humanos, eles são supersticiosos. E você vai ser também. Você vai ser supersticioso, você vai crer nessas coisas. Olha o que acontece, querido, na vida de um cristão. Um cristão vai viajar para a Bahia com a esposa. E antes da viagem começa uma briga terrível. Ofende a esposa, xinga a esposa, trata mal a esposa. Viajam, voltam, começam a trabalhar e continua. As ofensas, continua a briga, continua um xingando o outro, um falando palavrão para o outro. Só que aí o negócio da pessoa começa a ir de mal a pior. Ele começa a ter problemas, as pessoas não estão pagando, as dívidas, não está vindo o mesmo número de clientes, ele começa a perder, e o negócio dele começa a ir de mal a pior. O que acontece na mente do cristão? Já sei o que aconteceu. Foi aquele quadro que eu comprei na Bahia. Foi aquele quadro. Foi o acarajé que eu comi. É tudo isso. Agora, ele não olha para o coração dele, que ele está ofendendo a esposa, que está tratando mal. Isso ele não olha. Olha o que a gente chama de coisa do diabo. Coisa do diabo é o quadro, não é o seu coração. O que Jesus diz? Nada que vem de fora contamina, porque não atinge o coração. Agora, se a pessoa ofende, briga, contenda dentro de casa, aí sim não vem a bênção de Deus. Porque isso sim é pecado, isso sim ofende a Deus, isso sim Deus abomina. Concílio de Jerusalém? Isso, Atos 15 diz que não devemos comer comida com sangue, comida sacrificados aos ídolos. De novo, o princípio geral. O que o apóstolo Paulo diz? Se você tiver com um irmão com a consciência fraca, não coma. Não coma, evite isso. Agora, se você vai num mercado, não tem como diferenciar uma carne da outra, você vai deixar de comer? Deixe de comer se for afetar alguém. Agora, você não faça nenhuma pergunta, nós lemos, não faça nenhuma pergunta por causa da consciência. Pegue aquilo, ore, abençoa, e aquilo é santificado pela sua oração. E coma sem problema nenhum. Porque os ídolos não são nada. De novo, o problema é a consciência. Se a pessoa crê que há um mal naquilo, se outras pessoas vão ficar escandalizadas, não coma. Não coma. Está lá em Romanos capítulo 14 também dizendo, se há algo escandalizar o seu irmão, e ele vai perder a fé por causa disso, aí não coma. Aí não coma. É muito simples. Mas se esse objeto, esse quadro que eu comprei na Bahia, se tiver um demônio, se tiver um demônio nesse quadro, primeiro, a Bíblia nunca diz que um objeto tem demônio. Diz que pessoas podem, eventualmente, ter um demônio. Objeto, a Bíblia nunca faz essa associação. Nunca. Agora, queridos, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Se vocês tivessem visão espiritual, mas o quadro tem demônio. Meu irmão, tem demônio para todo lado. Se Deus abrisse a sua visão espiritual, você não conseguiria sair daqui. Você não sairia da igreja, porque aqui não tem nenhum. Agora, da porta para frente, são dezenas, são centenas, são milhares. Que se você visse, o pior filme de horror seria Brincadeira de Criança. O objeto tem demônio para todo lado, Cristo. Ou você anda na sua fé em Cristo, que você foi lavado e remido no sangue de Jesus, e que o mais valente te habita, que você está com Cristo e o maligno não te toca, ou então, meu irmão, você vai andar nessa vida com muito medo. Você pisaria num terreno de macumba, por exemplo? Meu irmão, eu vou sem problema nenhum. Porque se você crê no diabo, você crê que o diabo tem poder sobre a sua vida, se você crê que o diabo tem poder sobre a sua vida, se você tem fé nisso, ele vai ter poder sobre a sua vida. Porque você está dando esse poder a ele. Eu creio que isso aqui vai me fazer mal. De novo, o que o apóstolo Paulo diz, por causa da consciência. Porque os ídolos nada são, mas por causa da consciência. Se você tem medo, se você dá esse poder a ele, se você crê que ele tem poder na sua vida, ele vai ter poder na sua vida. Agora, se você crê em Jesus Cristo, crê que a palavra diz que o maligno não te toca, espiritualmente, o diabo não pode fazer nada contra você, aí, meu irmão, a história é outra. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. De novo, ou o diabo tem poder sobre nós, ou Jesus tem poder sobre nós. Eu creio que nada nos atinge, porque está escrito, o maligno não nos toca. Abra comigo em Colossenses capítulo 2, queridos, por favor. O que eu quero passar aqui, queridos, e que é muito importante, é que o que afeta a nós, o que nos contamina, o que Jesus diz? É o que toca o nosso coração. Se você, por causa da sua consciência, crê em determinada coisa, aquilo vai atingir o seu coração. Agora, se você tem a liberdade em Cristo, acabou. Receba, ore, santifique e vai ser santificado pela sua oração. Colossenses capítulo 2, verso 20,
já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. É isso aqui que importa, queridos. É o que a gente pode fazer para refrear os impulsos da carne. Tudo isso, olha, não manuseie, não toque, não prove. Essa religião da privação, do não, etc., que às vezes as pessoas identificam, associam com o cristianismo, é o que o apóstolo Paulo diz, isso não é cristianismo. Não sigam essas regras, não manuseiem, não prove, não toque. Isso é, o que ele chama? Aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum. Zero valor contra os impulsos da carne. Então veja, queridos, o diabo, o que ele quer fazer na vida do cristão? Ele quer tirar toda a sua alegria. Ele não consegue te tirar a sua salvação, ele quer tirar a sua alegria. Então ele quer que você pare de fazer tudo que é bom para a sua vida ser uma vida miserável. Em vez de ser uma vida abundante, que Jesus prometeu para nós, ele diz, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O que o diabo faz? Quer tirar toda a sua alegria para que você viva uma vida miserável, vida com medo de comer, de tocar um instrumento, de ouvir uma música, ficar cheio de medo. E eu acho isso uma das estratégias do diabo mais espertas que eu já vi, porque ele pega o nosso impulso, o nosso fervor de servir a Deus, de abandonar o mal, e ele pega isso e quer nos usar para abandonar aquilo que é bom, aquilo que Deus fez para nós. O negar a si mesmo, que Jesus diz, vocês precisam negar a si mesmos. Ele pega isso, em vez de negar o pecado, de negar esses impulsos da carne, ele quer desviar o foco disso para coisas externas, para outras coisas, e faz com que, por exemplo, um surfista, que adora surfar, ouvir uma musiquinha lá de surfista, daquele ritmo meio alegre, que se vestia bem, que saía com os amigos, e pega esse cara, ele aceita Jesus, isso é maravilhoso, mas aí o diabo, como fica furioso com isso, ele quer transformar aquele cara que é todo alegre, num cara chato, formal, sem vida, que para de surfar, para de ouvir aquele ritmo, etc, etc. E aí vira aquela pessoa chata, que começa a criticar todo mundo, perseguir todo mundo, e isso é horroroso. Então, queridos, o que é que te torna impuro? Vamos lá, Marcos 7. O que é que afeta a nossa vida espiritual? Eu falei o que é que não afeta as coisas externas, a menos que, de novo, a menos que essas coisas externas afetem o seu coração, afetem sua consciência. Marcos 7, 20. Nós vimos o que é que não contamina. Agora, o que é que contamina? E continuou, o que sai do homem é o que torna-o impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. É isso aqui que contamina, queridos. Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então Jesus está preocupado, queridos, com o que vem de dentro. A motivação do nosso coração, qual o estado do nosso coração. A Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre nós e Deus. É o pecado que faz o rosto de Deus se desviar de nós. Então, está aí o problema. A Bíblia diz que Deus vê o nosso interior. Ele vê o nosso coração. O homem vê a aparência. Deus vê o interior. E aí está o problema, que às vezes a gente não deve se enganar, achando que o nosso exterior está maravilhoso, né? Eu não estou fazendo isso, eu não estou fumando, não estou bebendo, não estou fazendo isso ou aquilo. Mas como é que está o seu coração? Como está o seu coração? A gente tem que cuidar do nosso coração também. Eu li uma frase que eu acho ela horrorosa, que diz, olha, o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Vocês já ouviram isso? O inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Queridos, o que Jesus está mostrando aqui é que o inferno está cheio de pessoas com boas ações, mas com intenções perversas. É o coração que diz o estado daquela pessoa. O coração. Mateus 23, queridos, por favor, abram comigo. Verso 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, as coisas do coração. Vocês devem praticar essas coisas, ou seja, dar o dízimo, fazer coisas boas, mas sem omitir aquelas. Ou seja, cuide do seu coração. Guia cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Olha como Jesus se importa com o que está dentro, queridos. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda espécie de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, olha, queridos, como Deus olha o nosso coração. Mais do que coisas externas, nós temos que cuidar do nosso coração. Aí em Provérbios 4 diz que acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Lucas 18, queridos, verso 10. De novo, a importância do nosso coração, do que está lá dentro, que é o que Deus olha. Lucas 18, verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Eu sempre acho lindo, queridos, esse trecho. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Ótimo, muito bom. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ótimo, muito bom. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha só, queridos, o fariseu, ele não roubava, ele jejuava, ele dava o dízimo, orava, tudo ótimo, por fora. Agora, por dentro, era uma pessoa que se arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa que desprezava os outros, humilhava os outros. Agora, o publicano, que talvez tinha ações que não eram muito boas, não eram tão boas quanto o do fariseu, mas o interior dele estava melhor. O coração dele estava melhor, porque ele era humilde, ele se humilhava na presença de Deus, pedia misericórdia a Deus, pedia perdão a Deus, não era arrogante. Então, para Deus, queridos, cuidado, não é apenas cultivar uma imagem de santo. Cuide do seu coração, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua atitude com os irmãos da igreja, com o pastor, no seu trabalho. Qual que é a sua atitude? Você é uma pessoa contenciosa? Você é uma pessoa invejosa? Você é uma pessoa que tende a mentir? Toda aquela lista de coisas que Jesus falou, aquilo é que contamina o coração. É isso que a gente precisa cuidar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, cuidar do nosso coração. Vamos ficar de pé, queridos? Lá em 1 João capítulo 2, que diz, olha, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E as pessoas geralmente citam isso justamente para condenar tudo isso que nós falamos. Vestes, um tambor, um ritmo musical, você está amando o mundo. Mas no verso seguinte ele diz, porque tudo que há no mundo, o que é essas coisas do mundo, que ele chama de mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, isso não provém do Pai, e sim do mundo. Só coisa do coração, a cobiça da carne, seus desejos sexuais, seus desejos naturais que te levam a desobedecer a Deus, cobiça dos olhos, aquilo que você deseja, cobiça e por isso quer desobedecer a Deus, a soberba da vida, a pessoa arrogante, tudo isso. São coisas do coração, queridos. E nós, como cristãos, temos que aprender, mais do que desenvolver uma fachada, desenvolver o nosso coração. Porque é o que Deus vê, queridos. Mais do que as nossas ações, Deus está vendo o que está no nosso coração. E às vezes ações nem foram cometidas, mas vão ser cometidas daqui 1 ano ou 2. Mas no coração já estão sendo desenvolvidas. E é por isso que nós temos que cuidar do nosso coração. Mais do que ficar com medo disso ou daquilo, de quadros, de objetos, de coisas. É cuidado, querido, com o que o seu coração está produzindo. Cuidado com os seus pensamentos, com o tipo de mentalidade que você tem, os seus desejos, os seus impulsos. É isso que nós temos que nos preocupar mais. É aí que vem a seta do maligno, é aí que ele quer nos ajudar nas tentações. E a tentação, queridos, quando ela é concebida, ela gera morte. Isso sim gera morte. O pecado sim que nos faz separação de Deus. No mais, queridos, quem nos separará do amor de Deus? Quem? E o apóstolo Paulo diz, olha, não tem presente, não tem futuro, não tem poderes, não tem autoridades, não tem poderes celestiais, nada nos separa do amor de Deus. Nada, queridos. Nada, absolutamente nada. Só pode nos separar do amor de Deus se nós decidimos pecar, se nós decidimos abandonar a fé,
Isso sim é o mais preocupante. Então vamos cuidar do nosso coração acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, porque é o que Jesus olha, é o que Deus olha, o nosso coração. Vamos orar, queridos? Senhor, a Tua palavra nos diz que acima de todas as coisas devemos guardar o nosso coração, pois é dele que depende a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar disso que é tão precioso, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, as nossas motivações, os nossos sentimentos. Põe tudo em ordem, Senhor. Põe tudo em ordem dentro de nós. Porque se a nossa mente, o nosso coração estiver em ordem, estiver em Ti, Senhor, estiver nas coisas espirituais, estivermos cobertos pelo Teu sangue, guardados pelo Senhor, o mal não irá nos atingir. O mal não nos atingirá. Caiam 1.000 ao nosso lado, caiam 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque quem está em Cristo, o maligno sequer toca. Mas precisamos estar em Ti. Precisamos guardar o nosso coração, para que o nosso coração seja Teu. Porque nós confiamos que um pai protege um filho de todas essas coisas externas. Um pai protege um filho. Matura também a nossa consciência, Senhor, porque a Tua palavra diz que os de consciência fraca têm medo dessas coisas. É por isso que a Tua palavra diz, para ter cuidado com os irmãos que têm uma fé que ainda precisa crescer. Mas fortalece a fé de cada um aqui. Dá uma consciência mais madura, mais forte, para não temer os males, e sim se fortificar no Senhor, saber que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. O Senhor é o leão de Judá, que está à nossa volta. Há aqueles que estão ao nosso derredor, mas o Senhor está à nossa volta nos guardando. O mundo espiritual, Senhor, existe milhões de demônios aí fora, mas são apenas 1/3. 2/3 são de anjos. Mas acima de qualquer criatura, é tudo criatura, é o Senhor, Pai, que tem todo o poder, que é onipresente, está em todo lugar. De onde nos ausentaremos da Tua presença? Se eu for no mais profundo mar, ou no mais alto céu, o Senhor ali estará comigo. O Senhor ali estará comigo. O Senhor é onisciente, sabe tudo o que acontece conosco, sabe o que estão tramando, sabe o que acontece. E o Senhor é todo poderoso para nos guardar de qualquer mal externo. O Senhor é aquele que nós podemos caminhar em fé, em força, porque o Senhor é o nosso guarda, e o Senhor não dorme, Senhor. O Senhor está sempre conosco. Dá-nos uma consciência forte, para que não nós tenhamos medo dos demônios, mas os demônios tenham medo de nós. Como diz nas Escrituras, um demônio dizendo, eu sei quem Jesus Cristo é, e eu sei quem Paulo é. E assim que tem que ser, queridos. Os demônios vão dizer, olha, eu sei quem é Jesus Cristo. E eu sei quem é Valdeci, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Wagner, eu sei quem é Hugo, eu sei quem é Maria Santiago, eu sei quem é Cláudio. Porque eles são de Deus e eu não posso tocar, sequer posso tocar, sem a permissão de Deus. Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, pedimos pela Tua graça no nosso coração, livra-nos de todo medo, de toda ansiedade, porque o mal não pode nos tocar. O que nós temos que guardar é o mal que pode brotar no nosso coração. Então guarda o nosso coração em Tuas mãos, Senhor. Ensina-nos a Tua palavra, lava-nos pela Tua palavra, corrige os nossos erros, Pai. Exorta-nos com a Tua sabedoria, com a Tua graça, e nos guia no caminho eterno. No caminho eterno, Senhor. O Senhor disse, Senhor, que aqueles que são Teus, ninguém os tira da Tua mão. E nós estamos em Tuas mãos, ninguém nos tira de lá. Ninguém nos separará do amor de Deus. Então fortalece-nos, Senhor, para que o nosso coração não se contamine, o nosso coração não tenha problemas, pelo contrário, ele cresça cada vez mais em virtude, nos frutos do Espírito, amor, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, paz, paciência e domínio próprio. Esses são os frutos que todos nós vamos produzir em Ti, Senhor. Esses frutos produzem em nós, Senhor, pois contra essas coisas não há lei. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te adoramos pela Tua proteção e pela Tua graça. E vamos crer na Tua palavra, não no que os outros dizem, no que místicos dizem, no que demônios dizem. Vamos crer no Pai da verdade, não no pai da mentira. Cremos em Ti, Senhor.